Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo, eu trabalho aqui no Colégio Curso 6, sou professor e coordenador. E hoje eu vim falar um pouco sobre o concurso do IME, a primeira fase e a segunda fase, mais especificamente sobre a prova de Química. Bom, a primeira fase do IME ela é composta de uma prova objetiva, de 15 questões de matemática, 15 questões de física e 10 questões de química. E na segunda fase ela vai ser composta em 4 dias, 3 dias discursivos e 1 dia de linguagens. Falando de química na primeira fase, como é que funciona? Bom, na primeira fase você vai ter 10 questões de química para fazer. Dentre essas 10 questões, de 5 a 7 são questões teóricas. Essas questões teóricas são mais rápidas. E na primeira fase do IME acaba que o tempo conta muito, porque são 40 questões em 4 horas e você tem que fazer um mínimo de 20 questões no dia, fora o mínimo em cada caso. Então na primeira fase, para química, o mínimo são 4 questões que você tem que acertar, né? Além disso, o mínimo de 20 do dia. Então, a prova de química ser mais rápida te dá margem para você ganhar tempo e acertar mais questões para poder bater aquele corte do dia, que são 20 questões. Então, uma dica aí já de cara, que química na primeira fase, por ser mais rápida, ela acaba sendo um ouro ali para você subir a sua média do dia, tá? É bom você treinar bastante as questões teóricas, porque elas aparecem muito e isso torna a sua prova mais rápida. Já na segunda fase, né, a química, ela é a terceira prova da segunda fase. Essa terceira prova, ela vai ser discursiva também, 10 questões, você vai ter 4 horas para fazer. Essa prova da segunda fase, ela é muito mais comum que tenha os conteúdos já mais definidinhos do que na prova de matemática e de física. Isso facilita a sua preparação. Por quê? Porque lá na prova de química, você vai ter separado os tópicos de físico-química, química geral e orgânica. De química geral, também tem inorgânica junto. E basicamente, as questões elas podem ser separadas em 5 ou 6 de físico-química, 2 ou 3 de geral e 2 ou 3 de orgânica, dependendo do ano. Bom, na físico-química, o que mais cai para você poder se preparar? Cai bastante termoquímica, todos os anos caem termoquímica. Eletroquímica é o segundo tópico que cai mais. E depois vem equilíbrio químico ou iônico, né? Tudo dentro de equilíbrio. E depois cinética ou radioatividade. Esses 4 tópicos já te garantem 4 questões discursivas. Isso é muito comum na segunda fase do IME, tá? Na parte de química geral, o que mais cai lá para você poder se programar, né? Cai bastante estequiometria, todos os anos vai ter questão de estequiometria. Essa questão, ela vai englobar muitas outras coisas. Ela pode ter uma questão de reações inorgânicas com estequiometria, uma questão de combustão com estequiometria, uma questão que tenha uma reação orgânica, que tem também estequiometria junto. Então, na química geral, vai aparecer bastante estequiometria. Depois disso, pode aparecer bastante também tabela periódica e gases. São 3 temas que caem muito na química geral e englobam as 2 ou 3 questões que tem de química geral na segunda fase do IME. Na parte de orgânica, a gente teria, como muito recorrente, as reações orgânicas, né, claro, e essas reações vão ser separadas em diversos temas, são basicamente 5 mecanismos principais. Também cai bastante isomeria. Na prova do IME discursiva, a segunda fase, cai isomeria todos os anos, sempre tem uma questão de isomeria na prova, isso é muito comum. E além disso, polímeros ou bioquímica, que pode aparecer tanto na segunda fase quanto na primeira. No caso de bioquímica, é muito mais comum que apareça na primeira fase, como uma questão objetiva e teórica. No caso de polímeros, é mais comum que caia na segunda fase mesmo, tá? Bom, de estratégia de prova. Dito isso, né, dado que você já sabe quais são os conteúdos que vão cair mais, qual a estratégia de prova adotar na prova de química do IME discursiva? Bom, você pode buscar por maiores afinidades. Como a prova de química ela é muito certinha, ela tem os conteúdos muito batidos, você já consegue hoje se preparar, pensar assim, qual desses conteúdos é o conteúdo que eu mais me interesso, que eu tenho a maior afinidade? Eu gosto de orgânica, então começa por orgânica. Eu gosto de química geral, eu gosto de estequiometria. Começa por química geral, começa por estequiometria. Primeiro você começa pela matéria de maior afinidade, depois você vai seguindo e indo para as outras matérias, entendeu? Então essa é a estratégia da prova de química que ajuda bastante para você ir construindo uma boa prova, entendeu? Por último, né, dica final ali para você pensar em estratégia de prova, em como lidar com a prova de química discursiva do IME, você tem que escrever em tudo. Isso é uma coisa muito importante. A prova de química do IME ela é um pouco diferente da de matemática e física. A matemática e física, elas são provas difíceis, claro, e eu acho que na minha opinião, na opinião da nossa equipe, são provas que têm mais dificuldade de você buscar ponto de graça, assim, pontos que sejam mais rápidos. Na prova de química, não. Muitas vezes tem uma molécula grande, que ele vai ter que fazer uma reação, vai ter que fazer outra coisa, vai passar por uma estequiometria, vai passar por algum cálculo mais complexo, mas que você pode começar fazendo o quê? Calculando a massa molar, balanceando a reação, buscando escrever ali as reações
que você vai usar, mesmo não sabendo fazer a questão inteira. Então isso vai gerar o quê? Vai gerar pontos parciais para você, que o IME tanto gosta. Então os corretores do IME, eles dão muito ponto parcial, então é muito bom que você escreva em todas as questões para você ganhar esses pontos parciais e assim construindo a sua nota final. Os pontos parciais na prova de Química fazem a sua nota de Química no final ficar muito maior do que o normal. E além disso, a prova de Química costuma ter notas maiores do que a de Matemática e Física, justamente por conta disso, né, de ter questões mais acessíveis para você escrever alguma coisa. E no final, isso tudo vai contar para a sua média final e você ser aprovado e classificado. Bom, e por último, pessoal, se inscreva no canal, ative as notificações e também coloque um comentário aqui caso você tenha alguma dúvida da prova, que a gente vai adorar responder. E até o próximo vídeo, pessoal!